pessoal. Hoje nós iniciamos nosso podcast da Ardoce, podcast do Prefeito em Foco. A nossa ideia é trazer o que há de melhor da administração pública da nossa região. E hoje nós temos um convidado ilustre, o nosso prefeito, nosso amigo Arthur de Itaiumi. E Arthur, queria te convidar para apresentar não só para a comunidade da Ardoce, mas para o nosso mundão todo que está nos vendo aí. Valeu, Rafael, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade, de estar representando o meu município, o município de Itaiumi, nesse projeto do Prefeito em Foco da Ardoce. Meu nome é Arthur, tenho 42 anos, sou casado com a Fernanda, sou advogado de formação, especialista em direito público. Já trabalho há alguns anos com prefeituras, com câmaras. Tive a oportunidade de ser assessor jurídico da Câmara de Itaiumi, procurador do município de Itaiumi. Ajudei, fiz parte das duas últimas administrações, estando do lado ali do nosso prefeito, do nosso ex-prefeito, participando do nosso grupo político. E apesar de não ser de família política, de não ser oriundo de raízes políticas, o nosso grupo lá entendeu por bem, que eu poderia ser um bom candidato e resolveram me lançar. Aceitamos o desafio, estamos aí há quase 7 meses conduzindo o município aí. Arthur, mas o importante é saber que tem gente jovem que quer fazer a diferença na vida dos municípios. É para isso que a gente está aqui. Hoje eu estou como presidente da Ardoce, para mim é uma alegria enorme poder estar te entrevistando aqui e poder convidar de vez todos os outros prefeitos da região, todos os nossos associados para estar junto com a gente nos próximos podcasts. Arthur, queria que você contasse um pouco para nós. Você já falou que não vem de linha política, que sua família não é política, mas assim, o que te levou a ir para a política? Sei que você é advogado de formação, sei que já trabalha no ramo público, mas assim, nós que somos, eu também sou do ramo público há mais tempo, a gente tem um carinho especial. Tem alguma coisa, sim, eu quero fazer uma obra, eu quero fazer uma obra social, o que eu quero fazer para modificar a história da minha cidade? O que te levou a ir para a política? Na verdade, eu acho que a política faz parte de todo ser humano, Tudo na vida ela gira em torno de política. Então, eu acredito assim que apesar da minha família, igual eu disse, não ser uma família política, a gente tem um histórico de servidão. O meu povo, os meus avós, tanto do paterno quanto do materno, são benfeitores, são pessoas que ajudam a comunidade uma vida inteira, que participam criaram, todas as fundações tiveram no Itaiumi, projetos, programas para ajudar os mais necessitados. Meu pai trabalhou a vida inteira em prefeitura, aposentou em prefeitura. Então, assim, eu sempre vivi esses bastidores dentro da administração pública. E eu acho, assim, que o que me levou é a vontade de poder ajudar. É poder doar, poder passar um pouco, do que a gente aprendeu aí e transformar, a vida das pessoas do nosso município. É muito importante, Arthur, como eu sempre falo lá em Alpercata, a gente está ali para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente faz isso, é muito interessante para a gente. Eu queria saber de você, nesse início de gestão, já são quase 8 meses já de gestão, eu queria saber qual foi seu maior desafio. Eu sei que você vem de uma recondução de mandato, você vem de uma sequência de um mandato de um prefeito que já foi prefeito há muito tempo por Itaiumi, mas assim, é um olhar diferente, é um jeito diferente, todos nós sabemos disso. E eu também visualizo isso. Eu também sou sucessor na presidência da Ardoce do Raimundo, que você é sucessor lá. A gente vê desafios, até porque cada um tem o seu jeito de conduzir. Sim. Na verdade, a gente pegou, como todos os municípios de menor porte, município que depende basicamente do FPM para sobreviver, nós somos o município 0,8, que a gente não dispõe de inúmeros recursos. Nós temos uma empresa no Itaiumi que gera em torno de 90, 100 funcionários, a maior, tirando isso, é a prefeitura, e o investimento que vem do exterior. Mas é um município que não, como disse, não dispõe desses recursos. A gente encontrou uma administração com alguns precatórios judiciais que a gente tem que assumir, que venceu agora, 31 de dezembro, 26, 27, 28. Então, assim, são dívidas de mais de 20 anos que estão lá e que agora chegou a hora de pagar.
né? Então, assim, é conduzir o município de uma forma onde a gente pague as contas e consiga administrar, tentando melhorar a situação do nosso povo. Verdade, a gente não pode deixar de fazer, né? Porque a população também espera. O Arthur entrou, uma sequência de mandato, então ele tem que seguir o que foi feito. Como eu sempre falo, o que foi bom a gente pega, guarda pra gente, dá sequência e tem que inovar. Os municípios da nossa região precisam inovar e a gente mostrar para o Brasil, para Minas Gerais, essa força do Vale do Rio Doce. E assim, ser prefeito jovem, não que os mais velhos não tenham esse potencial, mas ser esse prefeito jovem está com dinâmica, está com vontade de conduzir o município da melhor formato. Vamos falar só um pouquinho, Arthur, da sua eleição. Eu sei que já passou e esse não é momento também de ficar tocando em eleição, mas me fala um pouquinho como que foi a eleição, aquela disputa, é emocionante. Eu não tive essa emoção lá em Alpercata de disputar uma eleição, mas assim, eu queria bater os recordes do município e graças a Deus consegui isso lá em Alpercata. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua eleição, como que foi e assim, mostrar para a população como que de fato foi a eleição em Teumi, para daqui a pouco a gente entrar um pouco na trajetória do que você tem feito pela cidade. A nossa eleição, quando o grupo, né, definiu que o meu nome seria o nome que viria a concorrer às eleições do ano passado, né? Nós já tínhamos bem alinhados, nós já estávamos no governo, nós já tínhamos uma base sólida. Eu consegui também agregar, né, algumas pessoas que não eram do nosso grupo, que pôde vir com a gente. Nós montamos 3 partidos muito fortes para disputar as eleições proporcionais, né? Então, sim, o partido do nosso adversário teve uma quantidade X de votos. E todos os 3 partidos nossos teve mais voto que o partido deles. Isso é muito importante. Então, assim, nós conseguimos fazer 6 vereadores, né, a maioria da Câmara, e apesar de existir aquela desconfiança, né, algumas pessoas, não conheço o Arthur, quem é o Arthur? Conheço as avós, conheço os pais, mas muita gente talvez não me conhecia, e ainda, né, teve a sombra do nosso ex-prefeito. Foi, na minha opinião, o melhor prefeito que já passou por Itaiomi. Teve 4 mandatos. Então, assim, não, mas será que ele vai estar à altura de suceder o Mundinho e tudo? E o Mundinho é um parceiro, é um amigo que a gente fez na vida e na política, que está lá a gente do lado nosso. E fomos para a disputa, né? Foi uma disputa tecnicamente tranquila. Nós não tivemos, assim, muitos problemas. Justiça Eleitoral foi parceira, fizemos os acordos, cumprimos, cada qual pôde ter um comício com uma carreata e alguns bandeiraços na zona rural, na cidade, e foi muito divertido. Nós conseguimos 4.066 votos, uma frente de 1.103 votos, um total de 7 mil e poucos eleitores. Porque assim, há muitos anos não tinha uma frente dessa, né? Então, assim, demonstrou tanto o trabalho, né, realizado pelo Mundinho, como a nossa inovação. Nós entramos, foi uma junção de fatores com o nosso vice Lúcio também, que somou muito conosco na nossa campanha. Então, assim, foi muito importante. E a disputa, ela tem que... Eu acho importante existir, né, o conflito de ideias, conflito de interesses. O que você não pode ter é o confronto. Exatamente. Né? A partir do momento que você parte para confronto, aí já muda a situação. E nós não tivemos esse confronto. E assim, aconteceu umas coisinhas ou outras aí que não convém comentar, mas Deus abençoou nossa jornada e conseguimos sair vitoriosos. São coisas realmente da política e assim, pelo que eu já te conheci, tudo que eu vejo, você tem um poder de diálogo muito grande e vem conduzindo a cidade da melhor maneira possível. A gente sabe que a gente não consegue agradar a todos, mas a gente tem que agradar sempre a maioria e o bem comum. Pensar sempre no coletivo e ver o que é melhor para as cidades onde a gente administra. Mas, Arthur, eu sei, já conheço alguns projetos seus, mas assim, eu queria saber de você qual o projeto que você já iniciou e um projeto que você tem orgulho de falar assim, eu fiz isso aqui, a população tem agradado muito, eu tenho gostado muito disso. E assim, o retorno do dia a dia é muito importante para a gente ter um retorno do dia a dia, porque sem esse retorno, a gente não cresce, a gente não quer, a gente para de desenvolver. E a partir do momento que a população começa a te dar esse retorno, é muito melhor e valoriza também o trabalho da gente, que a gente gosta muito. Não, sem dúvida. Igual você mencionou antes aí, Rafael, uma coisa que eu gosto muito de pontuar
que eu deixei as eleições lá em 6 de outubro de 2024. Muito importante Eu isso. deixei as eleições em 6 de outubro de 2024, fomos eleitos, comemoramos, dormimos, comemoramos no dia seguinte. E ali, já no meu primeiro discurso pós-eleito, eu já preguei a união. Eu acho que a gente tem que lutar em prol do município. Hoje, igual como eu disse, nós fizemos 6 vereadores, né? A maioria da Câmara, mas nós não estamos tendo problema nenhum com a Câmara. A Câmara tem andado alinhada com a gente em toda a sua totalidade. Mas uma coisa assim, a gente, né, com 6 meses e pouco de mandato, tem conseguido conduzir algumas coisas, mas o que eu acho muito importante é um trabalho diferenciado que a gente tem feito nas estradas vicinais. É um município muito grande. Nós, com 3 dias de mandato, já jogamos máquina na estrada. Era um período chuvoso, alguns lugares com alguns atoleiros, e fomos conserta aqui, conserta ali. Coloquei as patroas funcionando, rodando, fazendo um trabalho realmente diferenciado, colocando aplicação de agregado, rolo, caminhão-pipa, larguecendo a estrada, abertura onde puder abrir. A gente está abrindo, nós temos o maior sonho de todo taiomiense, é conseguir o nosso asfalto, que liga a nossa cidade a Tarumirim, são 23 É um quilômetros. sonho de toda a região, Arthur. Nossa, é muito importante aquela estrada pra gente. A gente já tive com o vice-governador, já tive com o governador, já tive com o secretário de Estado. Todas as vezes que eu posso ir, que eu vou a Belo Horizonte, eu bato lá na porta. Se vou conseguir, não sei. Falta de tentar não vai ser. E essa estrada ali, a gente tinha um trecho muito perigoso, que lá é conhecido como tanto faz. Tanto faz de um lado ou do outro. Se você cair, você morre. Não tem. Duas. É muito alto. E assim, a gente conseguiu abaixar esse topo, estouramos uma ponta muito alta lá, que é uma estrada que tinha 4 metros e pouquinho, hoje está com mais de 12. Então, assim, nós fizemos um trabalho de excelência nessa estrada e é muito gratificante, né? Todo lugar que a gente ir, as pessoas pararem. Às vezes, a pessoa que a gente nem conhece, ô prefeito, obrigado pela estrada, obrigado por você ter feito isso. Nossa, o acesso nosso para a zona rural hoje é outro. Então, assim, é muito. Nós temos 3 distritos, né? E temos que cuidar deles. A gente sabe que a gente patrola, mas com o trânsito, em pouco tempo volta e a chuva volta a danificar. Qualquer chuva, então, estrada assim, de chão é mais difícil de lidar então, mesmo. eu tenho uma visão, Rafael, que eu acho que o importante é você fazer um trabalho bem feito, que ele fica mais barato. Porque você gasta no início, se gasta mais no início, mas depois se gasta menos com a manutenção. Você não precisa refazer todo o trabalho se você continuar dando a manutenção. Então você vai trabalhar nos pontos. Essa época do ano agora, por exemplo, não é qualquer lugar que você pode patrolar, porque se você não tiver o caminhão-pipa, você não dá conta da poeira. Ninguém dá conta da poeira. Nosso município tem um caminhão-pipa para aguar a planta, lavar a rua, molhar a estrada. Não dá, não tem, é impossível. Entendeu? Então, assim, a gente tem que programar, focar e fazer um trabalho onde a gente vai ter o mínimo possível de manutenção. Mas tem que dar manutenção quando necessário. Exatamente. O Arthur, a gente sabe aí, a população da região, a gente que, pessoal percatense há 36 anos e já fui muito em Itaiumi, o povo fala muito da saúde de Itaiumi, que a saúde de Itaiumi é uma saúde muito boa, onde as pessoas falam muito disso. E é um sinal de investimento. E eu vi assim que mesmo pegando o governo anterior, onde você já vinha junto, é do mesmo grupo, você deu ainda uma investida na saúde. E é perceptível na região. Assim, já aproveito e parabenizo pelo trabalho que vocês fazem na saúde lá, um trabalho marcante para toda a região. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saúde de Itaiumi. Obrigado pelo elogio. Ô, Rafael, a princípio a gente começa, vou dizer, de berço. Itaiumi é um lugar de um povo muito exigente. Eu desconheço uma cidade que tem tanto médico por per capita. Toda família itaiumiense tem um médico. Toda família itaiumiense tem um médico. Então, assim, é muito médico itaiumiense. O nosso povo cobra saúde, é um povo exigente, não aceita o pouco. E tá certo. Nós temos lá 5 PSFs. Nós temos médicos especialistas. Esse ano nós conseguimos trazer um psiquiatra para poder estar atendendo dentro da nossa unidade básica. É uma coisa que tem aumentado assustadoramente. São os laudos de crianças atípicas. Todo município, acredito que no seu também seja assim, ao percata.
E hoje nós temos lá 2 fonoaudiólogas, nós temos um trabalho feito com psicomotricista, nós temos um trabalho com psicólogos, 3 ou 4 psicólogos contratados esse ano, professores de apoio, não sei nem de precisar hoje quantos são, mas sim, toda semana tem chegado laudo. Medicamento de saúde mental, a gente aumentou consideravelmente esse tipo de investimento para atender essas crianças, para dar esse suporte. Hoje nós temos 2 ônibus que trazem pacientes todos os dias ao Governador Valadares. Antes era um ônibus só, agora nós conseguimos colocar mais um, né, no horário do almoço, fora as vans que trazem para hemodiálise, que trazem para tratamento oncológico e outros pacientes específicos que não podem andar no ônibus. Exatamente. A gente disponibiliza o carro de passeio. Então, assim, a saúde é prioridade do nosso governo. A minha esposa é da área da saúde, é enfermeira e trabalha há 14 anos na atenção primária e ela me dá um suporte e uma visão de ideias muito grande. Então, assim, a gente tem tentado acalentar um pouco essas famílias que realmente necessitam, que utilizam o SUS, que dependem da prefeitura, que dependem da medicação, dos exames, cirurgias, consultas, fora os exames para Belo Horizonte, São Paulo. A gente assim, tem investido mesmo. O que dá para fazer na saúde, nós estamos fazendo e a intenção é melhorar ainda mais nesse segundo semestre. É perceptível isso, Arthur. A gente vê que a região toda tem problema com a saúde, e Alpercata, todo o nosso Vale do Rio Doce, o Brasil inteiro, o SUS é difícil de lidar, a gente tem dificuldades, mas a gente vê cidades que sobressaem com referência à saúde, e Itaiomi é uma das cidades que a gente vê na região, assim, as pessoas mais, não que não tenha dificuldade, mas que conseguem mais evolução na parte da saúde, e assim, nós sem esses doces, sem a interlocução entre as pessoas, entre os municípios, a gente não conseguiria isso. Mas pensando, Arthur, no futuro, eu sei assim que você é um cara como eu, jovem, que gosta de coisas novas, e eu vejo assim que Itaiomi é uma cidade de um potencial enorme, como você disse, que tem vários médicos. Lá, de fato, a mão de obra qualificada na região é uma das cidades que chegou mais rápido. Hoje em Alpercata tem evoluído muito, mas eu vejo que em Itaiomi ela chegou antes, tem muitos médicos, tem muitos fisioterapeutas, muito dentista. Assim, para sua visão de futuro, a médio, curto e longo prazo, o que você vê de Itaiomi? Onde você vê que você pode bater? Quais são suas prioridades? O que você vê disso? Na verdade, a minha realidade não é muito diferente das demais, né? A infraestrutura, ela grita, né, em toda a nossa região. Voltando à área da saúde, nós temos uma vantagem que muitos municípios não possuem, que nós temos um hospital. O hospital não é da prefeitura. Muita gente às vezes não entende isso, acha que o hospital é do município. O hospital não é. O hospital é uma associação, uma entidade privada, é um CNPJ próprio. Ele tem presidente, ele tem um corpo técnico. O município repassa ao hospital hoje R$92 mil por mês para pagar o plantão médico. E a gente ainda, como o hospital foi pleno, o dinheiro vem do Estado, da União para a prefeitura repassa ao hospital. O que é do hospital é do hospital, o que é do município é do município. Porém, a gente consegue ali fazer parto, ali tem uma urgência emergência, uma sutura, atendimentos. E hoje o município está tendo muita cirurgia de outras cidades que têm vindo para cá. Então, o hospital está aumentando, ele está aumentando a sua capacidade de produção, sua capacidade de atendimento. E hoje, como toda cidade, ele precisa aumentar a sua estrutura física. O Itaiomi, eu vejo o seguinte, nós precisamos cuidar muito, Rafael, do que a gente já tem, do que a gente já possui. Eu acho que hoje o município de Itaiomi, ele está com as ruas, até as ruas que são asfaltadas, muito ruins, são ruas que são mais de 30 anos, né, que tem que aquele asfalto foi feito, as praças precisam de uma reforma, o cemitério ele está numa situação muito ruim, a gente começou a mexer, o campo a gente está dando fazendo um trabalho lá para dar uma boa reforma, a pista de caminhada nossa também já não está legal, a gente precisa reformar. Então, assim, eu estou muito focado em cuidar do que a gente já tem. A rodoviária, a gente precisa terminar ela está uma obra parada, nós vamos retomar ela esse ano ainda, se Deus quiser. Então, assim, eu estou preocupado
com o meu patrimônio, né? Nós temos uma unidade básica de saúde no distrito de São Francisco de Jataí, que é um distrito de 1.000 pessoas aproximadamente, que nós demos uma reforma geral nela, geral. Pintura, fizemos piso, trocamos portas, equipamentos, ar-condicionado, e a gente pensa em fazer isso no distrito de Santa Luzia do Carneiro também. No distrito de Edgar de Mello, o ex-prefeito Mundim fez no ano passado, botou fez uma nova UBS com um brinco, tá ótimo. E assim, a gente quer dar esse tratamento, esse cuidado e reformar e cuidar do nosso patrimônio. Então, minha preocupação maior hoje, eu acho que é essa, é cuidar do que a gente já tem para depois procurar novos desafios. E não esquecer, né, de calçamento, que é muito importante. E uma outra coisa que eu acho assim, que é um maior desafio mesmo, meu e de quase todo prefeito, é o lixo. É muito lixo. É complicado, né? É a situação muito do lixo em toda a região tá. É 8 toneladas de lixo dia que a gente leva para Ipatinga. Todo dia. E fica bem caro o custo disso. Muito caro. E acaba que encarece também o serviço público, né? É muito caro. E assim, a rede de esgoto. A rede de esgoto ela foi projetada com cano de 50, cano de 75, 40, 50, 60 anos atrás. Quem fez à época não pensou que a cidade, né, fosse crescer exponencialmente. E hoje, todo dia eu tenho uma equipe de 3 homens entupindo rede de esgoto todos os dias. Todos os dias. Eu falo que assim, a gente tem que pensar em uma cidade a longo prazo. Porque se você não fizer um planejamento para isso, você não consegue. E assim, o que eu quero deixar de legado para a Alpercata, que meus filhos possam viver muito melhor do que eu vivo hoje. Então, por isso que eu trabalho diariamente para fazer uma cidade melhor. E assim, é o que eu penso que nós da região tem feito. E assim, eu tenho acompanhado a maioria dos prefeitos da região e a gente tem visto uma leva de prefeitos, nesse momento, pessoas que têm buscado. Por quê? É facilmente visível a gente estar em Belo Horizonte e raramente você encontrar um prefeito. Hoje, muitos prefeitos têm buscado. Então, se eles estão ali no governo do estado, se eles estão em Brasília, é que eles estão buscando recursos para melhorar a qualidade de vida aqui. É isso que eu falo com a população de Alpercata. Nós vivemos em Alpercata, mas os recursos, principalmente nós que vivemos de FPM, eles não estão em Alpercata. Não. Eles estão em Belo Horizonte, eles estão em Brasília. Então nós temos que sair da nossa casa, eu sempre falo, sair da bolha e ir buscar lá. Porque se a gente não for buscar lá, os recursos não vão chegar de mão beijada. E eu vejo assim que Itaiumi é uma cidade tem muita evolução. E as pessoas, por terem mais estudadas, por buscarem mais fora, ela busca isso do gestor, que ele tem que evoluir juntamente com ela. E você tem um desafio muito grande, né? Que é deixar o Arthur, como eu sempre falo em Alpercata. Eu não quero ser o melhor prefeito de Alpercata, mas eu quero deixar um legado do Rafael França em Alpercata. Assim, eu sempre falei, eu penso o seguinte, eu quero lutar muito para mim ser melhor do que o ex-prefeito. E torcer muito para quem vier depois de mim ser melhor do que eu. Porque, assim, o meu foco, eu não tenho ego de o Arthur quer ser prefeito, o Arthur acha que é isso, que é aquilo. Eu não tenho, isso não me chama, não me enche os olhos. Eu tô ali, é para servir, é para ajudar. Igual você falou, é muito importante a gente ir aonde está o dinheiro, onde está o recurso, onde está a forma de você conseguir trabalhar. E aí entra a importância dos parceiros, entendeu? Dos deputados, porque eu falo, o Rafael, e com quem eu converso sempre quando se fala em política, né, você está prefeito há mais tempo, você sabe, quando a gente chega em Belo Horizonte, se você não tiver um deputado bem articulado para poder te levar onde está o convênio, onde está o recurso, onde está a emenda, você chega em Brasília, você não tem um deputado federal que faça isso por você, a sua situação fica mais difícil. Fica totalmente perdida, né? Fica mais difícil. Então, eu tento explicar isso para as pessoas o seguinte, quando o cidadão for votar para deputado, que ele vote no deputado da prefeitura ou no deputado que ajude o município. Exatamente. Porque lá no Itaiumi acontece muito de votar no deputado do político. Porque o deputado do município é ele que coloca dinheiro lá, é ele que põe gasolina, é ele que põe remédio, é ele que põe exame, ele que põe consulta, ele é que abastece o município. O deputado político abastece o político. Verdade. Ele chega lá, coloca lá 20, 30, 40 mil reais no bolso do político, leva os votos embora e fica 4 anos sem ajudar o município. Então, quando você for votar, procura saber se o seu deputado ajudou o município. Rapaz, eu vou votar no deputado X. O que ele fez para minha cidade? Pode olhar lá, nós temos deputado de 420 votos dentro do Itaiumi que não deu nenhum centavo para o Itaiumi, não destinou nenhum real.
Entendeu? Então, eu acho que esse é um voto que você joga fora. E essa pessoa que vota nesse deputado é o que bate na porta da Secretaria de Saúde, atrás de uma ressonância, atrás de uma colonoscopia, atrás de um carro da saúde, atrás de uma gasolina, atrás de um remédio, de uma consulta, de um exame, do médico ou de qualquer outra situação, né? Porque hoje nós temos nossas escolas, nós temos 2 escolas dentro do município, nós temos 2 creches, né? O CEMEI e o SEMPEMP. Hoje a criança do município, Rafael, se ela tem alergia a leite, a gente compra o leite dela. Se ela tem alergia à fralda, a gente compra a fralda dela. Entendeu? Então, a gente investe e isso é fruto do trabalho da prefeitura com os deputados parceiros. Exatamente, né? Exatamente. Que é sem essa parceria, sem um deputado que tem um olhar para a população, realmente a gente não consegue produzir. Mas, Arthur, final de semana agora você já tem uma festa lá, aproveita e faça convite para a população da região aí, tá presente com a gente lá. Nós vamos conhecer, né, agora a nossa primeira festa da nossa gestão, é a 40ª Feira da Paz. É uma Feira da Paz, é uma festa tradicional da nossa cidade, né, é o nosso ponto maior. É o povo de Itaiomi que mora fora, que vem dos Estados Unidos, que vem de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, do Rio, para encontrar as famílias, os amigos, viver, né, a nossa amizade ali. E esse ano a gente conseguiu fazer uma festa que vai atender todos os ritmos. Ela começa agora no dia 24 até o dia 27. Então nós temos, né, shows nacionais, shows regionais, nós teremos de Paulo e Paulino, Reubi Alan, Felipe Rodrigo, Roberto e seus teclados, pagode, rock beats de Brasília. E meu avô, o Rafael, ele está com 94 anos, hoje ele está um pouco bem debilitado, mas ele tocou em todas as feiras da Paz de Itaiomi, participou de todas. E esse ano ele tá meio que timbado e tal. É e eu bem falei especial assim, para você essa festa. Quando tem um neto prefeito, talvez, né? Mas eu coloquei ele no cartaz e faço questão dele chegar lá e tocar nem que seja uma musiquinha lá. Não, mas é muito importante isso e assim, a gente que vive a cidade, saber que a gente já fez o trajeto e participou de quase todas, eu falo que eu participei de quase todas os festivais que hablam ao Percato, e poder estar agora fazendo esses eventos é muito interessante pra gente. Mas Arthur, pra gente poder encerrar aqui, deixa aí seu recado para toda a população aí, para o pessoal de Itaiomi, fique à vontade. Eu gostaria de falar para o povo de Itaiomi o que eu venho falando sempre, quando eu encontro com cada um, seja na rua, seja na igreja, seja no meu gabinete, seja na minha casa, ou nos lugares que eu frequento. Eu não mudei a minha essência, eu não acho que a gente tenha que mudar, a gente sabe que tem que ter mais responsabilidades, a vida muda, o comprometimento é outro, mas falta de empenho, Rafael, para realizar os nossos objetivos, eles não vai faltar. A gente está buscando melhorar, nós temos, né, previsão de conseguir alguns calçamentos agora, já nesse segundo semestre, vamos renovar a frota, vou comprar 2 ambulâncias, vou comprar carros para saúde, vou conseguir fazer asfalto. Estou na expectativa de sair algumas demandas aí para a zona rural. Agora, no mês que vem, nós já vamos inaugurar uma ponte, tem uma capela velório no distrito do Alto Queiroga, tem uma biblioteca quase pronta. Nós estamos, como eu mencionei, a gente está fazendo uma reforma no nosso cemitério municipal, reformando o estádio municipal, preparando para disputar a Copa Ardoce. Então, nós temos assim, muito projeto engatilhado para poder iniciar esse segundo semestre, construção de praça, retomar as obras da rodoviária. Estou pensando também em um centro para os idosos, para a terceira idade, fazer um investimento. É importante demais esse investimento. Sim, a gente já está em estudo, né, técnico para a gente já buscar o dinheiro para poder realizar esse investimento lá no Itaiomi, que eu acredito que nós vamos conseguir. E, como eu disse, eu estou preocupado muito em cuidar do que a gente já tem, mas também não vamos deixar de construir, não. Nós vamos deixar o nosso legado, nós vamos deixar a nossa história, nós vamos deixar a nossa marca. Itaiomi merece o que é de melhor, e o que eu acho sempre que o prefeito, o político, o gestor, ele nunca pode se contentar com o que fez. Você pode ter consciência que você foi bom, que você fez muito, mas não é o suficiente Exatamente. ainda. Entendeu? Exatamente. Então tudo você pode melhorar. Eu né? falo sempre que a gente tem que sair do meio que a gente está e sempre buscar mais, porque a população sempre quer mais. Viver a realidade do outro. O cara que mora na zona rural, o cara que precisa escoar a produção, que não tem estrada, quebra o carro, quebra a moto, fura o pneu,
poeira, buraco, você não consegue trazer o seu leite, você não consegue trazer sua verdura, você não consegue transportar o seu gado. Então a gente tem que viver a realidade do outro, você tem que conhecer de perto para você saber o que você vai fazer. Então, assim, é isso que a gente tenta amenizar. Às vezes a pessoa, mas tá arrumando tal lugar, mas não chegou aqui no meu ainda. Calma, vai chegar. Exatamente. Não vai ficar lugar nenhum sem fazer. Hoje, eu acredito, Rafael, que pela primeira vez na história, com 6 meses de mandato, todo o município foi patrolado. São 3 patrols, 1 carregadeira, 3 reta-escavadeira, 4 caçamba trabalhando a semana inteira. A semana inteira, um gasto absurdo com óleo diesel, mas a gente está dando conta, né? Assim, nós tivemos de gestão, a gente está tentando acertar a casa, acertando uma coisinha aqui, outra ali, mas as coisas estão caminhando, as coisas estão andando, nós estamos tendo paz para trabalhar, como eu disse, o município de Itaiomi, o povo tem olhado para a sociedade, para a população, e a gente não tem tido tanto transtorno. Então, assim, a gente pede o voto de confiança, nós já tivemos esse voto de confiança nas urnas. Hoje eu acredito que nossa situação política é até melhor do que na época da eleição, porque sim, realmente a gente tem tido um feedback bem positivo da população para com a gente, agradecendo. Eu não votei no você não, mas da próxima tá junto, não sei o quê. E a gente não está fazendo política. A gente não está fazendo política. Nem sei se eu vou querer ser candidato. Trabalhando. Nem sei se é Exatamente. isso que eu vou querer para minha vida novamente, você tá entendendo? Mas assim, a gente tem tentado comparecer em tudo, nem sempre é possível, mas igual eu falo, falta de empenho não vai ter. Nós estamos aqui para trabalhar, fomos eleitos para isso e vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, gente, queria agradecer ao Arthur por estar presente aqui comigo no primeiro podcast da Ardoce, Prefeito em Foco. Sei que ele vai trabalhar muito para o Itaiomi, pelo que eu conheço ele. O que não vai faltar é determinação e vontade de fazer a diferença na vida das pessoas de Itaiomi. Aproveito e convido a todos vocês para assistir conosco esse podcast e aproveito e convido todos vocês para participar do nosso novo podcast a partir de semana que vem. Um grande abraço, tamo junto!